Você já conhece a MedMac? Nós somos um provedor da região de Tremembé e desde 2009 ligamos os nossos clientes ao futuro. A nossa conexão é ideal para quem joga, navega nas redes sociais, trabalha e estuda. Os nossos planos vão de 80 MB até 1 GB de velocidade, além do nosso serviço de telefonia, com ligações ilimitadas para todo o Brasil. E para conhecer o que há de melhor de internet, ligue para a nossa empresa. O telefone é o 12 3672 2956 ou, se preferir, mande um oi no WhatsApp 12 99601 1340. MedMac, ligando você ao futuro. Estamos ao vivo, sejam muito bem-vindos ao seu podcast empresarial. Eu sou Marcelo Duarte, atrás aqui das câmeras no nosso backstage temos a Hilary e hoje iremos falar sobre finanças pessoais. Então, você aí que está endividado, você que não está endividado e não quer se tornar um, e você que quer usufruir do seu dinheiro da melhor maneira, mudar seu mindset talvez, esse episódio é para você, então fica até o final. Mas antes da gente começar a falar sobre o nosso entrevistado aqui, ele que esteve aqui em 2022 no backstage aqui, muito tempo atrás, vamos falar sobre MedMac, fibra ótica, ela que está patrocinando esse episódio, nossa patrocinadora oficial. Estamos utilizando a internet da MedMac para transmitir esse episódio número 152 nas principais plataformas de streaming. Então, se você está aí no YouTube, no Instagram ou no TikTok, já curte, comenta, compartilha, manda a sua pergunta aqui e, óbvio, né, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações para que você sempre receba aqui conteúdo valioso. Beleza, gente? Agora vamos lá, vamos fazer a nossa apresentação do entrevistado de hoje. Nascido e criado na cidade de Pindamonhangaba, São Paulo. E se tiver alguma coisa aqui errada, você me corrija, por favor. Beleza. Filho da dona Maria Aparecida. Ele é coaching de carreira, pai da Rafaela, palestrante, mentor, especialista em finanças pessoais. Participou da Fácil Desconto em 2016. Aplicou o método Cash em diversas regiões do Brasil, impactando e gerando transformação na vida de muitas pessoas. Criador do método GMC, Gerar e Manter Clientes. Idealizador do projeto Isso Dá um Up e Up na Rua, que trata sobre desenvolvimento humano. Ele também é criador do Ricamente, Inteligência Financeira. Escola Financeira Sementes da Riqueza Sem Fins Lucrativos. Atualmente desenvolveu o método 80P20F, suas finanças no mundo real. E agora, curiosidades. Ele já esteve dentro do Batmóvel, serviu o Exército Brasileiro por 8 anos, ele toca violão, faz escalada, é ciclista, participou do Bora Escutar Podcast, conduzido sempre com maestria pelo meu amigo Júnior. Entrevistado pela Canção Nova Notícias, palestrou para o Comando Militar de Brasília. CMD? Comando Militar de Brasília? Na verdade, segundo o BR Kombi, é em Pinda. É em batalhão Pinda? em Pinda. Ah, perfeito. Em Pinda. Onde eu servi, inclusive. Participou de um debate no Conexão Empreenda Vale. Ele é leitor de excelentes obras e também indica bons filmes sobre finanças. Então, uma salva de palmas, senhoras e senhores, Niva Custódio. Sensacional, cara. Tem coisa que você lembrou que nem eu mesmo lembrava mais. Por exemplo, eu entrei no Batmóvel. Foi sensacional. Muito bom, muito bom. Agradecido aí pelas colocações. Sempre bom relembrar a nossa própria história, né? Exatamente. E esse é um momento para fazermos isto, né? Deixar registrado a sua história aqui para que todas as pessoas conheçam você um pouco mais. Legal. Então eu quero saber, o Nivas criança, você era tranquilo, você era espoleta? Nossa, sempre muito tranquilo. Eu sempre foi muito tranquilaço mesmo. Foi uma criança que, pelo menos que eu me lembre, né? Não dei tanto trabalho assim para os meus pais. Nunca me envolvi com nada que desse dor de cabeça lá pro seu Carmina, dona Cida.
Que inclusive eles, a gente vai falar um pouco mais sobre isso, mas eles são os meus, eles que me inspiraram a criar o método 80p20F, olhando o comportamento do meu pai e da minha mãe, comportamento financeiro, né? Do meu pai e da minha mãe, aí eu criei esse método, trago muita coisa dentro do método que são comportamentos que eu observei neles e falei, pô, tá dando certo aqui, né? Então acredito que possa dar certo na vida de outras pessoas também. Então, como criança, tranquilo, não era espoleta, não. Eu tinha mais medo de fazer bagunça, ficava mais dentro de casa mesmo. Você era um bom aluno de matemática? Era um bom aluno de matemática. Aliás, eu era o melhor aluno de matemática. Eu me lembro disso, o professor de matemática me adorava e os outros alunos me odiavam, né? Não sei. CDF. Total, cara. De matemática eu gostava, sempre gostei de matemática. E eu me lembro da professora no meu bairro, lá onde eu estudava, na Cidade Jardim, lá em Pinda. Tinha uma professora lá que gostava mesmo, porque as minhas notas eram muito boas, eu era dedicado, era uma matéria que eu sempre gostei. A matemática é uma matéria que eu sempre gostei. Perfeito. É bom entender isso, porque a gente vai conhecendo você, então a gente vai já sabendo que você tem um viés aí pro que você faz hoje, né? Sim, perfeito. Beleza. Sua adolescência, como foi? Também tranquila, né? Porque eu sou de uma família bem católica, então minha adolescência era tranquila, saía muito pouco pra balada, nunca fui um cara de muita balada, e quando eu saía pra balada com alguns amigos, eu sempre era o cara que não bebia. Eu nunca fui o cara de beber muito álcool e tal, nem de usar outras coisas. E os meus amigos bebiam, todos eles falavam, pode beber aí que eu... Então ajudei já muitos a saírem de grandes confusões. Porque eu sempre fui um cara muito tranquilo, assim, eu nunca fui Aliás, falar assim, nossa, o porre que eu tomei sozinho no vinho, na casa do meu tio, lá em Guará, com quem tá em Guará sabe disso, tem um vinho lá em Guará muito gostoso, e foi a última vez que eu fiquei ruim mesmo, assim, mas foi num ambiente seguro, vamos dizer assim. Sempre a minha adolescência foi tranquila. Perfeito. E agora, indo para a parte empresarial, vamos colocar dessa forma, tá? Certo. Qual foi a sua primeira experiência, seja CLT, funcionário público ou empreendendo? Legal, minha primeira experiência foi no próprio Exército, né? Ok. Fiquei 8 anos no quartel e eu trabalhava na área administrativa dentro do Exército. Então, lá eu tive contato com várias possibilidades, assim, profissionais. Então, a gente acaba se desenvolvendo dentro do quartel também. E depois do quartel, eu já saí direto, fui trabalhar no posto de gasolina, fui ser gerente de um posto de combustível. Então, eu tive uma oportunidade já de gerenciar pessoas. E isso, obviamente, o Exército também me ajudou bastante, porque como tinha graduação de cabo, então eu tinha pessoas com uma graduação acima que a minha e tinha soldados que eu precisava comandar também. Então, isso me ajudou a liderar pessoas, né, a fazer gestão de pessoas. E aí, quando eu fui pro posto, eu fui só repetir esse movimento. De lá pra cá, a gente tem feito isso nos lugares que a gente passa. Mas o meu primeiro emprego foi num posto de combustível, ser gerente de posto de combustível, logo depois do Exército. Tá, vamos falar um pouquinho sobre o Exército, então. Então você entrou como Soldado, recruta, exato. soldado, fez prova para cabo e se manteve lá. Isso. Por que você decidiu se manter dentro do Exército, da instituição, e não sair? Legal, essa história é interessante. Primeiro que eu não queria servir. Improvável. Nossa, muito interessante. Fui me alistar, né, como todo jovem faz. Me alistei, aí fui lá na hora da dispensa, esse pessoal aqui, eu tava nesse grupo, esse pessoal aqui não vai servir, não. Aí eu lembro dessa cena até hoje, cara, conto muito engraçado. Fui na igreja lá na cidade, agradeci a Deus, que bom, não queria servir, muito, muito obrigado. Quarta-feira que vem vocês vêm jurar a bandeira, né? Na outra quarta-feira a gente chegou lá pra jurar a bandeira, tivemos a notícia que um pessoal de Campos do Jordão não ia servir e aquela galera toda ia servir. Eu não me lembro exatamente como é que foi minha oração naquele momento. Mas eu me lembro que eu não voltei da igreja. Mas então eu não queria servir. E por que eu não queria servir? Como a maioria dos jovens, pelo menos naquela época, eu não sei como que é agora, mas a gente tinha um terrorismo, né? Achava, não, o quartel, sofrido demais e tal. E aí o que eu observei? Que esse sofrimento era nos 4 primeiros meses. Que é o que, no final das contas? É mudança de rotina. Né? Você é um jovem de 17 anos, você não tem rotina pra nada, você faz as coisas do jeito que você quiser, na hora que você quiser, você não ajuda em casa, você não tem responsabilidade nenhuma, e você cai numa instituição em que exigem muita responsabilidade. Então você tem horário pra dormir, horário pra acordar, horário pra escovar o dente, horário pra almoçar, tem que engraxar o coturno, tem que fazer a barba, o cabelo tem que estar cortado. Então você cai numa realidade de disciplina, né, traumática, vamos dizer assim. Então esses 3 meses
de sofrimento, teoricamente seria isso, essa adaptação. E aí, depois que eu servi, eu falei, cara, esse ambiente é legal, achei um ambiente interessante, né? E aí eu fiquei me engajando ali durante 8 anos, fiquei engajado durante 8 anos, conhecendo muita gente, tendo acesso, né, fazendo grandes amizades lá dentro. Eu tenho para mim que a minha formação como ser humano, como homem, grande parte dela passa ali pela formação do exército, né, a formação militar, porque ali se aprende muita coisa mesmo. Tem muita coisa que eu fiz que eu não teria feito se eu não tivesse no quartel, né? Um exemplo, escalado a pedra do baú. Não teria feito se eu não tivesse feito o quartel. Né? Não teria me colocado nesse desafio. Ter, sei lá, pulado, eu não lembro agora exatamente qual o termo, mas na época era squash, que é você pular do helicóptero dentro do Paraíba. Eu não teria possibilidade de fazer isso, então acabei experimentando, fiz grandes experiências assim, diferentes, que eu não teria na minha vida se eu não fosse o quartel. Então sou muito grato à instituição, aos amigos que eu fiz lá, fiz grandes amigos lá, inclusive. Ok, interessante essa parte. E agora vamos para a parte da finanças ali dentro. Você ficou no setor administrativo, Sim, certo? sim. Então você já tinha facilidade com a matemática, Sim. era um setor que te inspirava. Por que você decidiu ir para esse setor em específico? Administrativo? É. Na verdade, lá a gente não decide muita coisa, a gente Então só colocado. jogaram você, né? Lá você é direcionado, claro que dependendo das suas competências, obviamente, né? Suas habilidades, eles vão direcionando da melhor maneira possível lá. Mas eu fui bom administrativo, mas a questão financeira da minha vida, já no quartel, aconteceu de uma forma bem interessante. Um pouco antes de eu entrar no quartel, eu emprestei um carro de um amigo, falei, não, deixa que eu vou lavar o seu carro pra você, cara. Não tinha carta na época. Fui lavar o carro, na volta pra voltar o carro, bati o carro desse meu amigo no outro carro, fugi, como se nada tivesse acontecido. Só que daí eu fugi, o cara que eu bati o carro conhecia o carro, então ele foi lá no dono do carro, e aí ali comecei a minha primeira dívida. Eu não tinha salário, mas eu já tive que pagar o conserto de um carro que eu tinha destruído, vamos dizer assim, né? Então ali eu já comecei a ter que olhar para as minhas finanças de uma forma mais aprofundada, e que até então eu achei que eu não precisava, porque eu saía de 17 anos de responsabilidade financeira. Agora eu vou entrar no quartel, ainda não recebi o meu primeiro salário e já tenho uma responsabilidade, um compromisso que vai, que assim, já tomou uma parte do meu patrimônio sem ainda ter gerado. Ali eu comecei a olhar já para a vida financeira de uma forma diferente. Aí a parte administrativa no quartel era uma parte mais de escritório, não necessariamente de números matemáticos, tá? Ok, beleza. Então, ali você sai e vai para um posto de gasolina. Isso. Qual foi o sentimento que você teve quando você olhou e falou, bom, agora eu não posso mais ficar, porque deu meu tempo, né? E o que eu vou fazer? Como que você entrou para um posto de gasolina? Marcelo, eu sempre, como eu sou de uma família católica, então eu sempre fui uma pessoa que... E é importante esclarecer isso, porque se a gente falar assim que confia na vida, não significa que a gente não tem que fazer a nossa parte. Pelo contrário, né? Nós ocidentais aqui temos um pouquinho de dificuldade em entender isso. Não, eu preciso fazer tudo que eu posso, mas ainda assim saber que tem uma força maior que está garantindo um resultado melhor do que aquilo que eu imagino que estou construindo para mim. Então sempre acreditei nisso. Durante os 8 anos do quartel, todas as pessoas falavam, e aí, o que você vai fazer quando você sair daqui? Eu falava, cara, não sei, mano, eu tô aqui ainda, né? Eu não me preocupava mesmo com isso, de verdade. E aí, no ano que eu ia sair, a gente saía lá em março, em fevereiro eu recebi essa oportunidade, né? Essa proposta de ser gerente do posto de gasolina. Então, mais ou menos uns 20 dias antes de eu dar baixa no quartel, eu pedi pro meu capitão, falou, olha, eu já arrumei um emprego, tem como o senhor me liberar para eu começar a trabalhar e depois eu volto aqui só para pegar minha reservista? O capitão, muito gente boa, falou, não, pode ir lá já. Então, eu nem sei o que era, não soube o que era desemprego, porque eu não saí do quartel e nesse momento, inclusive, eu lembro que eu reconheci isso e falei, cara, é sobre fazer o que você tem que fazer, obviamente, mas acreditar, né, ter fé que existe algo maior aí que está cuidando da gente no final das contas. Depois eu conto até uma coisa interessante que eu fui estudar porque um principal motivo pelos quais as pessoas enriquecem. Depois você me lembra aí pra trazer esse principal motivo. Querem enriquecer, na verdade. Enriquece não, querem enriquecer. Tá. E qual foi o maior desafio que você enfrentou administrando um posto de gasolina? Que é uma coisa curiosa. Sim. Eu normalmente vou
num posto de gasolina, eu só vejo os frentistas. Sim, Eu não vejo gerente, não vejo dono, nada do tipo. perfeito. Você ficava no posto ou você operacionava off? Na verdade, nesse posto que eu trabalhei, eu fiquei 8 anos também nesse posto como gerente, eu fazia gestão administrativa, né, financeira e de pessoas. Então, eu fazia essa gestão do posto inteiro. Então, eu era responsável pelo posto, porque é uma rede grande. Então, cada posto tinha o seu gerente e o gerente era o responsável. E a gente brincava, né? Que era o culpado de tudo, né? Então, acontecia algum problema com o cliente, era a responsabilidade do gerente. Problema com o frentista, responsabilidade do gerente. Problema financeiro com dinheiro, responsabilidade do gerente. Problema de assalto, o gerente tinha que responder. E problema com o administrativo superior também, o gerente tinha que responder. Então, eu fazia a gestão administrativa do posto. Então, tanto de pessoas, e de novo, o quartel me ajudou bastante. Eu lembro que chegando nesse posto, eu formei uma equipe, eu fiquei 8 anos com essa mesma equipe. A gente criou grandes laços de amizade, porque eu sabia cobrar, mas eu também sabia aliviar na hora que precisava aliviar. Então, até hoje, tem um amigo meu, inclusive, que trabalhou comigo nesse posto, mora nos Estados Unidos, a gente sempre está trocando ideia, né, relembrando da parte, da época que a gente trabalhava nesse posto, então fiz grandes amigos, inclusive no posto. E eu fazia a gestão disso tudo. Então, ali já foi uma grande escola para mim também, de gerir pessoas, gerir números. E ali você trabalha com dinheiro que não é seu, inclusive, né? Tem que responder com muita responsabilidade, inclusive. São números expressivos. São. 8 anos, uma equipe consolidada, você não ter um job rotation ali, você manter as pessoas engajadas, porque é estressante, não é fácil, né? Pô, o cara tem que ficar em pé ali a maior parte do tempo, tem que ter um bom atendimento. Qual foi o segredo, ou se é que existe algum, que você atribui para conseguir manter essa equipe? Ao contrário do que muitas pessoas estão falando hoje, o que eu acredito, e aí a minha compreensão sobre esse assunto, é você tratar o ser humano como um ser humano. E não é resolver o problema daquele ser humano, porque o problema dele é dele. Mas você pode ajudá-lo, ou pelo menos a dar ferramentas para ele, ou pelo menos desenvolver ele para que ele possa resolver as questões dele que não interfira no trabalho. Então eu sempre tratei as pessoas que trabalham comigo de forma muito humana. Isso não significa não cobrar. Não, significa cobrar, mas tem um limite de você cobrar aquela pessoa e exigir algo dela que ela não consiga entregar. Então eu sempre respeitei muito as pessoas que trabalhavam comigo. E claro, exigia esse respeito também. Então essa troca, eu sempre soube fazer, sabe, assim, não sei de onde veio isso, mas eu sempre soube fazer essa troca de entregar algo, mas também exigir algo em troca. E quando a pessoa não dava, eu falava, olha, não tem como eu continuar te entregando isso se você não me entregar isso daqui. E aí as pessoas, elas se mantêm engajadas, né? Quando ela percebe que essa troca tá justa. A questão é quando essa troca não é justa. E aí, óbvio, como gerente, que eu era responsável tanto pelos frentistas como pelo administrativo, que os problemas que vinham de cima para baixo, eu tinha que ser filtro, né? Então nem tudo que os frentistas me traziam eu podia levar para cima, e nem tudo que via de cima, da forma como vinha, eu tinha que trazer para eles também. Então eu era esse filtro, né? E conseguia fazer isso de uma forma bem maestral, vamos dizer assim, ou pelo menos o suficiente para gerar resultado ali naquele tempo que a gente ficou ali. Perfeito, ótimo insight esse daí. Agora vamos lá, depois que você saiu do posto de gasolina, você foi para onde? Depois que eu saí do posto de gasolina, eu trabalhei com um cliente que era do posto, e aí eu fiquei 1 mês, mais ou menos ali, acho que só com essa pessoa, dirigindo caminhão de lenha. Dirigi caminhão de lenha lá pro lado de Roseira, cara, foi uma experiência assim... às vezes eu tava dentro do caminhão de lenha, uma ribanceira, sabe? Você olhava pra baixo e falava, cara, o que eu tô fazendo aqui, cara? Eu nem sou motorista de caminhão. E eu dirigindo caminhão de lenha, cara, esses caras trabalham assim, surreal o trabalho desses caras, assim, valorizo demais. Fiz amigos ali também em 1 mês, era responsável por uma equipe, mas aí é uma equipe de uma galera, cara, totalmente diferente, eu não tava acostumado a trabalhar com essa galera, né? Mais operacional mesmo. E aí eu também trabalhei 1 mês ali, fiquei como motorista desse caminhão de lenha. Depois saí dali e fui trabalhar com areia. Trabalhando com areia, aí eu tive experiências assim, cara. Eu acho que eu lembro dessa história aí do caminhão de areia, que Nossa, você viu ali, o caminhão cara, tombar. Ali foi dores, assim, Então vamos lá, conta surreais. essa história aí pra galera, que essa daí é uma resenha boa. Depois que eu fui
né, recebi uma proposta, na verdade, para trabalhar também. Ele também era cliente do posto da época. Fui ser administrativo dele, com a ideia de ajudá-lo ali nas finanças, na administração do negócio dele. Beleza, a gente trabalhou durante um tempo. O que aconteceu nessa época? Nessa época, e aqui eu tive um grande aprendizado nessa época, que foi, eu reconheço que eu tive uma ganância muito grande ali, que tomou conta de mim. Eu falei, cara, aqui vai ser o lugar que eu vou ficar rico, cara. E essa ganância fez com que eu tivesse um comportamento que me prejudicou, que foi emprestar o meu nome para a pessoa que eu trabalhava, né? Então eu dei o meu nome para ela, o meu cheque, enfim. E aí aconteceu uma bagunça na minha vida financeira, assim, estratosférica, que depois teve processo judicial por causa dessa dívida. E qual foi o meu aprendizado nessa época? Porque às vezes minha filha me pedia algo, eu tinha que falar não para ela, porque eu não soube dizer não para esse cara. E aí isso me doía muito, ter que falar não para minha filha, porque eu não falei não para esse cara. Mas óbvio que teve grande aprendizado ali. Depois que eu trabalhei, que eu teve esse problema lá, para resolver esse problema, ou pelo menos na tentativa de resolver esse problema, o que eu fiz? Adquiri um caminhão em contrato de gaveta, né? Uma pessoa de Minas. Esse caminhão em contrato de gaveta, e aí ao invés de resolver o problema, eu deixei ele 2 vezes pior. Que foi inclusive a época, né? Resumidamente, porque assim, cara, tem muita coisa dentro dessa história, assim, não dá pra contar aqui no podcast. Mas dentro desse período, foi um período que eu entregava areia em Campos do Jordão, inclusive, e aí, numa dessas viagens, esse meu caminhão tombou em cima de um outro caminhão. Graças a Deus não machucou ninguém, mas ali eu me lembro da cena, cara, eu me lembro que eu fiquei de cócoras, e aí quando eu levantei decidido a não mais trabalhar com aquilo, porque eu falei, cara, isso aqui vai me matar. De uma forma, porque por causa da forma como é o mercado, você acha que tá ganhando dinheiro, para quem é terceiro, tá? Para quem é dono de mineradora, de areia, sim, dá muito dinheiro, gera muito dinheiro. Mas para quem é terceiro, fica transportando, pelo menos não foi a minha experiência, não sei como é que tá hoje. A minha experiência foi de ilusão pura. Então eu pegava um cheque, só para dar um exemplo aqui, falando de números de hoje, né? Pegava um cheque de R$1.500, um depósito que eu entregava areia. Só que desses 1.500 eu tinha que deixar 500 de diesel, que era o abastecimento, mais uns 600 lá no Porto de Areia, onde eu carreguei. Sobrava ali uns R$600. O caminhão, a carreta tem 18 pneus. Cada pneu custa mais ou menos 1.200 na época, né? R$1.500. Ou seja, eu tinha R$600 de uma viagem com o perigo de estourasse um caminhão, pronto, eu já estava endividado. E aí, nesse dia, eu decidi não mais trabalhar com isso. Aí tive prejuízos financeiros, vendi um terreno para comprar esse caminhão, daí esse cara me deu um golpe, sumiu o caminhão. Eu fiquei 3 dias assim, cara, não sei se esse cara talvez veja esse podcast, mas assim, eu nunca mais vi esse cara. Fiquei 3 dias querendo literalmente matar esse cara, porque era a minha fonte de renda, que eu alimentava minha família. E aí eu me lembro que um amigo falou assim, cara, foi só um negócio que deu errado. E aí, metaforicamente falando, como se ele tivesse arrancado um caminhão de areia das minhas costas. Eu falei, é verdade, foi só um negócio que deu errado, cara. Tudo bem, teve uma perda financeira aqui alta, mas foi só um negócio que deu errado. E aí, a partir dali, eu tirei essa ideia da cabeça, graças a Deus, e fui tocar minha vida de outra forma. Voltei a trabalhar numa outra rede de posto de combustível como gerente de posto de gasolina de novo. Fiquei mais 3 anos nessa outra rede. É interessante o mindset que você adquire e o choque psicológico que acontece, né? Você planeja tudo e às vezes você acha que planejou bem aquilo. Sim. E de repente você vê o mundo desabando com filha. Sim. Né? Porque não é só você. Não, se é só a gente, tá tudo certo. Tranquilo, e aqui, né? Tem um insight legal que eu quero trazer aqui para as pessoas. Porque na época eu ainda era casado, a gente já tínhamos a Rafaela. Eu quero um insight que é importante, que hoje eu falo isso para os casais que eu atendo, para que eles não passem pelo que eu passei. Os principais erros, quando a gente está falando de vida financeira de casal, tá? O principal erro que faz com que uma vida financeira de um casal ele afunde é porque um dos dois está querendo fazer algo com boa intenção, mas sem compartilhar com o outro. Foi o que eu fiz. Eu fiz algo achando que estava fazendo um bom negócio, mas eu não compartilhei com a minha esposa na época. Se eu tivesse compartilhado, provavelmente ela
provavelmente ela tinha falado, não vai fazer isso, não faça isso. E se eu pudesse dar um conselho para as pessoas, para os casais, ouçam uns aos outros, vocês vão deixar de fazer grandes besteiras financeiras se vocês se ouvirem um ao outro. Se não ouvir, naturalmente a vida vai dar outro jeito de ensinar. Foi o que aconteceu comigo. Ok. Depois do segundo posto, você foi pra onde? Depois do segundo, quando eu tava no segundo posto, eu fiz minha primeira formação de coaching. Ah, tá. É. Aí entra o coaching na sua vida. Eu tava no posto ainda, inclusive. E o coaching, ele veio por mais um amigo que frequentava o posto? Cara, sinceramente foi. Honestamente foi. Eu sou muito abençoado, cara, assim, de verdade. Que é um grande amigo até hoje, o Rodrigo De Rico. Ele passou no posto, ele falou assim, cara, eu tô fazendo um negócio que tem muito a sua cara. Então ele tava fazendo na época um processo de coaching, né? Ele era o coachee, né? Ele era a pessoa, eu não sei como é que fala, paciente, quem tava passando pelo processo. Ele falou, eu tô fazendo algo com alguém e isso tem muito a sua cara. Ele já me conhecia. E ele falou, é coach. Eu não tinha a mínima ideia do que era. Só que nesse dia eu entrei pra dentro do escritório do posto e comecei a assistir vídeos do que era esse negócio. E aí eu falei, cara, interessante, gostei, vou fazer um treinamento sobre isso, uma formação sobre isso. E fiz, na época, paguei R$9.000. O pessoal que trabalhava comigo do posto falou, mas você é louco, quem vai pagar? Você, o posto? Eu falei, não, eu que vou pagar, eu quero mudar as coisas da minha vida e tal. E fiz, cara, como a gente estava comentando nos bastidores ali, foi algo assim, muito, muito transformador pra minha vida. Né? Vou só pegar 2 insights aí nessa história sensacional que você falou. Primeiro, o local onde você trabalha tem uma recorrência de público. Sim. E a partir do momento que você faz um bom atendimento, Perfeito. presta o mínimo, né? Que hoje em dia é você ter um bom atendimento ali, é o Sim. mínimo, né? Mas você tem uma carisma ao ponto de uma pessoa olhar pra você e falar, eu tenho uma oportunidade, eu quero dividir ela com você, fenomenal. Sim. Segundo insight é, você querer mudar de vida e fazer um investimento financeiro pros pares, ou pra quem tá abaixo, vai olhar e falar, cara, você é louco. Você é louco. Por que você vai investir tudo isso? E o que você falou, mano, é sensacional. Porque eu quero mudar a minha realidade. Sou eu que tenho que fazer. Eu não quero... Isso, eu estou hoje aqui. Mas eu não quero viver aqui pro resto da minha vida. Sim. Top, mano. Obrigado pela essa oportunidade. Sim. Vamos lá. Depois disso, e aí? O que você foi fazer depois do coaching? Que daí, do coaching, é uma trajetória sem fim, né? Na verdade, aí como eu fiz a formação, eu ainda estava no posto quando eu fiz a formação, obviamente que eu comecei a aplicar todos os meus conhecimentos que eu estava adquirindo, e você fica muito entusiasmado com todo aquele movimento, é um novo modelo mental mesmo, e eu comecei a aplicar o que eu aprendia com as pessoas que trabalhavam comigo. Então eu já gostava de treinar as pessoas, de trabalhar em equipe, e eu comecei a treinar as pessoas que trabalhavam comigo. Nessa época a gente tava montando, criando um outro posto de combustível, né? A rede tava construindo outro posto. E aí construir outro posto, inauguraram, eu fiquei gerente responsável pelas duas unidades do posto. Então eu ficava meio período em cada posto. Como eu ficava meio período em cada posto, eu precisei formar um líder em cada posto, para ele me ajudar a fazer esse movimento aqui, né, para não ficar perdido, a equipe não ficar solta. Quando eu formei um líder em cada posto, o meu cargo sobrou. Eu fui mandado embora. Eu acho essa história surreal, a galera fala assim, nossa, que pena. Não, cara, pelo contrário, na verdade significa que eu fiz um bom trabalho, eu tava fazendo um bom trabalho, inclusive, tanto é que eles são meus amigos até hoje lá, a galera que me mandou embora, porque eu realmente consegui enxergar isso, formei uma pessoa em cada posto, meu cargo sobrou, realmente não faz sentido mais eu estar aqui. E aí, a partir dali que eu fui mandado embora do posto, eu fui criar a minha empresa, aí onde foi surgir a UP, Desenvolvimento Potencial Humano, que eu criei com a minha primeira sócia, a Aline, que era uma psicóloga, que aí nessa época eu já era coach de carreira, trabalhava com desempregados. Então a pessoa falava, cara, como você vai ganhar dinheiro com pessoas que estão desempregadas? Tirar leite de como pedra. Você isso, cara? E eu sei, cara, eu confio no trabalho que a gente tá fazendo. Pô, foi muito legal. A gente fez o trabalho junto, ela era psicóloga nessa área de RH. Nós criamos a UP, aí a escola era em Taubaté. Aí fomos para Pinda, criamos a UP lá em Pinda, ficamos 1 ano trabalhando como sócios lá. E aí
veio lá o treinamento cash, de vendas, tudo isso era uma parceria que a gente tinha com a escola lá. Então, treinamento em cima de treinamento, conheci várias pessoas e aí não tem fim, tá? Continua até hoje. Lógico, com uma realidade um pouco diferente hoje. Depois dessa minha primeira sócia, ela voltou para a fábrica, quis voltar para a fábrica, aí entra a segunda sócia. A segunda sócia foi minha primeira cliente pagante nessa área de finanças, porque quando eu estava trabalhando com coach de carreira, nesse um ano que a gente ficou junto lá com a primeira sócia, a Aline, eu comecei a me identificar com a parte financeira. Eu fiz um treinamento com o T. Harv Eker, né, o autor do Segredos da Mente Milionária, foi a única vez que ele veio no Brasil, então eu tava lá no treinamento, cara, e aí aquilo me encantou, falei, cara, nossa, isso aqui é interessante, cara, quero estudar mais sobre isso, finanças comportamentais. E foi o que eu fiz, comecei e aí essa minha primeira cliente pagante, depois a gente se tornou, ela foi minha segunda sócia, e a gente ficou, nossa, aí onde surgiu Ricamente, o GMC, a gente atendeu o caso do construtor, até hoje eu tenho relação com o caso do construtor aqui da região, porque a gente atendeu a galera. Enfim, aí a gente fez um trabalho bem interessante de desenvolvimento pessoal aí, em várias áreas. Beleza. Então, depois da parte do desenvolvimento pessoal, aí você começou a ir pro lado da finanças. A enveredar pro lado das finanças, então, exato. como que isso começou nessa parte da sua vida, né? Porque na sua vida já vem desde da matemática da infância. Sim. Mas vamos lá. Foi quando, dentro dessa área de desenvolvimento pessoal nas empresas, tinha uma aula que a gente fazia treinamento, desenvolvimento de liderança. Então a gente trabalhava o líder da empresa. Uma dessas aulas, dentro do treinamento, era sobre finanças. As finanças pessoais do líder. Então ali, dando a aula sobre finanças para o líder, eu comecei a gostar mais desse assunto. E aí eu comecei a estudar mais sobre esse assunto e aí a gente criou o Ricamente, que é uma imersão de sábado e domingo para falar de finanças comportamentais e de investimentos. Inclusive o sócio lá, o Rafael Sutani, assessor de investimentos, ele fala de investimentos nessa imersão. A gente ficou 5 anos fazendo turmas direto, a gente parou na pandemia e depois a gente deu uma desacelerada porque cada um foi fazer outras coisas. Então, lá no treinamento para liderança foi que eu comecei a me interessar ainda mais sobre finanças e eu percebi que algumas coisas que eram óbvias para mim não eram tão óbvias para as pessoas. E eu falei, peraí, cara. E aí eu comecei a montar o método 80P20F já nessa época aí já. E depois comecei a testar com algumas pessoas, né? Ok. Então, para você aí que tá esperando, ansiosa, pra gente começar a falar sobre finanças, né? Todo esse bate-papo foi para eu entender a mente do Nivas, a trajetória dele, como que a parte das finanças, mindset pessoal, tudo mais, colaborou para ele se tornar a pessoa que ele é hoje. E também para fazer uma ancoragem de valor para as pessoas saberem que elas podem entregar as finanças dela para você, Sim. que você vai saber orientá-las da melhor maneira. E um ponto importante, desculpa cortar você, Marcelo, por gentileza, que pode cortar. lembra que eu falei daquela época da areia? Ali eu tive um entrave financeiro. Então ali eu senti muita dor. E é essa dor aqui que eu aprendi a resolver na minha própria vida, que daí eu fui criando um método para ajudar as pessoas a resolverem essa dor. Então eu sei que dor é essa, eu sei que dói e eu também sei que não precisa doer. Se a pessoa tiver coisas simples, básicas, mas que a gente ignora, né, ao longo da nossa jornada financeira. Então essa dor também me ajudou bastante a enveredar pro lado das finanças aí, porque aí entra um propósito, missão. Eu até digo que provavelmente eu farei mentoria financeira até o último dia da minha vida, ou enquanto alguém precisar de educação financeira básica. Né? Se aqui no Brasil, em algum momento, antes de eu morrer, não precisar, show de bola. Mas eu acho que vai precisar. Eu também acho que vai ter público aí durante até quando eu morrer. Bom tempo aí. Então, eu separei algumas perguntas aqui pra gente discorrer. Vamos lá. Depois de todo essa vivência sua, toda essa experiência ensinando pessoas, testando na própria vida
E é uma das perguntas que eu faço no começo, mas no final, perdão, mas agora eu vou fazer já de cara, À que vontade. é, pra você, o que que é o dinheiro? Muito legal. É muito importante eu colocar algo aqui antes de eu dizer o que é dinheiro. Eu sempre vou colocar aqui a minha compreensão sobre o assunto. Ela não é a verdade absoluta, nem é a melhor das compreensões. Ela é só a minha máxima compreensão nesse momento. Como dizia Raul Seixas, eu posso desdizer daqui a pouco tudo que eu disse antes, se eu tiver uma outra compreensão. Mas nesse momento a minha compreensão sobre esse assunto que a gente vai conversar aqui agora é essa. E dinheiro, para mim, até a palavra dinheiro, se você for pesquisar a etimologia, ela vem de denaro. Denaro era uma moeda, é o nome dado a uma moeda da época, que que criaram para representar, aliás, para facilitar a troca de produtos. Então, um plantava arroz, outro plantava feijão, outro plantava milho. Começou a ter dificuldade essa troca, para facilitar essa troca, colocaram o denaro. E então, dinheiro vem do denaro. Mas para mim, a compreensão sobre dinheiro, ele só é, e aí eu faço uma separação aqui. Uma coisa é o denaro, ou o dinheiro. Ou melhor, uma coisa é o papel moeda, ou a moeda digital hoje, né? Outra coisa é o dinheiro. Dinheiro é uma coisa, papel moeda é outra. Papel moeda representa o dinheiro. Então, o que é dinheiro? Dinheiro é tudo. Tudo que você que está nos assistindo aí, está enxergando nesse momento, é dinheiro. Tudo é dinheiro. Aí existe uma outra forma de representar esse dinheiro, que é o papel moeda ou a moeda digital. Qual é o lance? O lance é que a gente aprendeu a valorizar somente o papel moeda ou a moeda digital. Então a gente não sabe valorizar o dinheiro de outras formas. E isso é terrível para a nossa vida financeira. Então dinheiro para mim é tudo, mas dentro desse conceito que eu acabei de dizer. Caramba, é legal porque faz pensar, Exato. né? O fazer pensar é desafiador. Agora vamos lá. Qual o tipo de comportamento ou pensamento que leva uma pessoa a entrar no vermelho? Basicamente, de verdade, é a falta de conhecimento de conceitos básicos. E esse que eu acabei de falar. Se eu sei de um conceito básico como esse, que dinheiro tem a ver com denaro, que tem a ver com uma representação de algo que eu produzo, então o dinheiro está onde? Está naquilo que eu produzo. Não na minha conta bancária ou na minha carteira. Uhum. O dinheiro está na minha capacidade de geração. Então, quando a pessoa fala assim, eu estou ganhando pouco, ela deveria questionar-se de outra forma. Cara, por que a minha habilidade ou a minha capacidade de gerar tá baixa? Então, eu preciso melhorar a minha capacidade de geração. Foi o que eu fiz lá quando eu estava no posto, que eu quis investir R$9.000. Mesmo não tendo essa consciência na época, eu quis melhorar a minha capacidade de agregar valor à vida das pessoas. E aí, o dinheiro ou o papel moeda, ele representa essa capacidade de geração. Então, a primeira que faz que as pessoas entrarem no vermelho é a falta de conhecimento dos conceitos básicos sobre finanças. Porque se ela estudar os conceitos básicos, e na mentoria eu trago princípios, eu falo que eu trago princípios, fundamentos e filosofias sobre o dinheiro. Porque se você aprender esses princípios, fundamentos e filosofias, como o resto é fruto, pronto, você está mexendo na raiz, você está mexendo na semente. E também não dá para mudar o fruto sem mexer na semente, sem mexer na raiz. Então eu vou, basicamente, nos fundamentos, nos princípios e nos conceitos. Então, por que as pessoas se endividam? Porque ela não tem noção dos conceitos. Por exemplo, um conceito que eu trago na mentoria: crédito é dívida, porque é um dinheiro que não é seu. E dívida escraviza. Então, se é para fazer pensar, aí a pessoa fala, talvez a pessoa fale, não, mas dá para você. E eu sempre vou tratar as pessoas de forma individual, Marcelo, como indivíduo. Mas, cara, eu sei que dá pra fazer, sei lá, milhas. Falei, você sabe fazer? Não, então, cara, você tá endividado, brother. Então, pra que justificar com o conhecimento de outras pessoas? Elas sabem, beleza, show. Mas você tá endividado, então para de justificar o seu equívoco com o conhecimento de outras pessoas. Então, isso é fundamento, isso é conceito. E a gente foi treinado para isso, né? Condicionado para isso, para olhar a realidade do outro e justificar a nossa falha. Exatamente. E digo mais: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, depois desse episódio aqui, não tem desculpa, não tem muleta. Não. Pode ser sorte ou pode ser azar se está assistindo esse episódio. Mão na massa. Beleza, vamos para a próxima aqui. Então a pessoa, ela
ela não pode, melhor, não deve utilizar o crédito porque é uma dívida. É assim, depende do nível de consciência financeira que essa pessoa tem. Sim, a gente, vamos pensar assim, nessa construção que a gente está fazendo aqui Legal. agora, é a pessoa que ela não Perfeito. não tem, O ideal é que ela não trabalhe com crédito. Por quê? Porque senão ela não se adaptou à realidade financeira dela. Então, se a realidade financeira dela, por exemplo, tá, é 5 mil reais por mês, essa é a realidade financeira dela. Se ela tem um crédito de 5 mil no cartão de crédito, ela corre o risco de viver fora da realidade financeira dela. Primeiro, ela precisa aprender a viver sem crédito. Depois que ela aprender a viver sem crédito, ela está apta a usar crédito. Entendi. E esse é um tipo de construção que vai de comportamento que as pessoas têm, certo? Sim. Como que você trabalha isso na mente das pessoas? De forma prática. Uhum. Então, por exemplo, a pessoa não sabe viver com a realidade financeira dela. Então, vai ter que aprender. Então, é interessante, por que as pessoas não conseguem ter um comportamento que eu chamo de imaturidade financeira, que é assim, quando a pessoa fala eu preciso ganhar mais, essa palavra ganhar demonstra uma imaturidade financeira. Porque quem ganha são as crianças. Adulto faz dinheiro. A gente gera dinheiro. Então, se você gera dinheiro e faz dinheiro, só essa frase, ela dá uma virada de chave dentro do seu modelo mental. Peraí, se eu faço dinheiro, então por que está faltando? Eu não estou fazendo o suficiente ou estou gastando mais do que eu estou fazendo. Então, imaturidade financeira, na mentoria eu faço a pessoa, assim, né, através das ferramentas, ela adultecer. O que significa isso? Significa ela encarar a realidade financeira dela. Primeira coisa que ela precisa fazer é encarar a realidade financeira dela. É quanto que você gera. E aí, como que a gente faz isso na prática, Nivas? Controle financeiro. 99% das pessoas não tem controle financeiro. E por que não tem? Porque inconscientemente sabe que se fizer, o número vai mostrar uma realidade que ela não quer encarar. Então, mas ela precisa encarar, não tem outra forma, eu não conheço até hoje, tá? Outra forma, até pergunto para as pessoas assim, ó, mas você trabalha? Sim. Numa empresa, tá bem das pernas financeiramente? Sim. Você acha que ela faz controle financeiro? Claro. Então, eu não sei em que momento da história nós caímos na armadilha de achar que a nossa vida financeira não precisa ser controlada. Então, de forma prática, você vai começar a fazer o controle financeiro. Porque só de fazer o controle financeiro, o freio de mão já é puxado, ela mesma puxa, o comportamento dela muda porque nós somos seres adaptáveis. Então, eu dou números, eu dou clareza para o meu cérebro olhar e falar, não posso fazer isso. Quero, tenho vontade, mas não posso. E aí, a partir dali, ela começa a entrar na realidade dela e mudar a vida financeira dela. E como que se cria um orçamento realista e eficaz pro dia a dia dessa pessoa? Básico, tá? Porque eu acredito que tem uma frase que a Nath fala bastante sobre isso, né, de Bert Helling, que é: o essencial é simples e o simples é essencial. O que é essencial num controle financeiro, no orçamento de uma pessoa, né? Uhum. Fluxo de caixa, vamos chamar de fluxo de caixa. O que tem que ter no fluxo de caixa? Data do gasto, que tipo de gasto, se foi entrada, o valor da entrada, se foi saída, o valor da saída e o saldo que ficou. Então, se eu tenho R$1.000 na conta hoje, se eu gastei alguma coisa de R$100 hoje, vai ficar um saldo de R$900. Fluxo de caixa. Isso é básico. Tem que ser feito. Outra coisa é, quais são as minhas contas mensais? Fixas. E conta fixa que não é com valor fixo. Conta fixa que repete todo mês, né? Numa outra abinha ali, ou numa outra folha do papel, eu coloco todas as contas que eu tenho que pagar no mês. Pô, faço a conta, falo, meu, do que eu tô jeito que tá entrando, tá dando isso aqui, vai dar conta disso aqui? Não vai dar conta, pronto, já vai dar BO. É matemática simples, é lógica. Tipo, a receita tá menor do que a despesa, então eu preciso aumentar minha receita, eu preciso diminuir minha despesa. Só que se eu não tenho os dados, eu vou diminuir o quê? Eu vou atacar o quê? Eu não tenho nenhum tipo de indicador, falar uma palavra mais bonita, né, nas empresas. Eu não tenho nenhum tipo de indicador para falar que eu posso atacar isso, deixar de fazer isso, maneirar um pouco mais aquilo. O controle financeiro vai me dar os indicadores. E aí, quando eu olho aquilo, eu falo, eu tenho 5 mil, mas está dando 6 mil aqui as minhas saídas. Daqui, o que é que eu posso diminuir? E vou falar com toda certeza quem trabalha com isso há 8 anos, com finanças pessoais. Todos nós conseguimos nos adaptar à realidade financeira que nós temos hoje. Porque se você der 10 mil para a pessoa, ela gasta, 15 ela gasta, 20 ela gasta. Só que se ela sair de 20 e cair, sei lá, para 5,
ela não vai morrer. Ela vai ter que mudar muita coisa na vida dela, mas ela vai se adaptar. O convite que eu faço é para a pessoa se adaptar antes de passar por esse, né, desastre, vamos dizer assim, esse trauma. Não, dá para fazer isso mais simples, tá? Então, não sei se eu respondi. É simples, de forma prática, o fluxo de caixa e depois as contas fixas do mês, né? Não, respondeu com maestria, né? Se a pessoa só pegar esse corte ali e fizer numa planilha ali de Excel ou Já num era. papelzinho ali, Já era. né? Ela não precisa comprar nenhum curso de finanças, ela não precisa me contratar de novo. E aí eu vou falar uma coisa que é real. Só que isso não é vendável. Porque isso resolve o problema. Faz sentido, cara. E uma pessoa que tá nessa situação e ela sai dela, ela sente um alívio, né? Uma paz. São essas palavras que os meus clientes usam. E assim, a quantidade de dinheiro que entra é praticamente a mesma do que entrava quando ela me contratou. Mas o que mudou foi o comportamento dela ali, a gestão dos recursos que já estavam. Tá, essa pessoa, ela estando endividada e agora ela quer sair dessa possível dívida dela. É recomendável ela parcelar isso em, sei lá, 20, 30 vezes? Ou não, parcela em pouco, vai pagando ali As as parcelas, isso, obrigado. As parcelas, qual seria a melhor estratégia? Cara, isso é polêmico, hein? Vamos lá. Por quê? Porque a gente precisa conhecer as regras do jogo. As regras do jogo no Brasil é endividar as pessoas. Porque pessoas endividadas são emocionalmente abaladas, pessoas emocionalmente abaladas são mais fáceis de manipular. Então essa é a regra do jogo. Beleza, conheci a regra do jogo. Aí eu estou endividado. A primeira pergunta que eu faço, lembra? Eu trato de forma individual. Sim. Então o que eu vou falar aqui não vale para todo mundo, porque eu preciso saber qual que é a realidade daquela pessoa, né? o contexto, o valor da dívida, enfim. Não, eu não estou conseguindo pagar uma parcela de uma dívida que eu fiz e vou renegociar com o banco. Geralmente, quem renegocia uma dívida que não está conseguindo pagar, em algum momento não vai conseguir pagar de novo essa renegociação. Então ela só aumentou a dívida dela no final das contas. Então, quando eu estou analisando um caso, e aí, de novo, quando eu estou analisando um caso, eu olho e vejo, você tem dinheiro para pagar isso aqui? Tem. Então paga, e aí você saiu da dívida. Não tenho, e não sei se eu vou conseguir a parcela. Cara, o ideal é que você trave. Mas vai sujar meu nome. Sim, você vai perder o crédito. Você só vai perder o crédito. E aí você não vai poder gastar no crédito. E aí você vai ter que aprender a viver sem crédito. E esse espaço de tempo é o tempo de aprendizado que essa pessoa precisa. Para viver sem crédito. E aí a dívida dela vai subir, depois vai descer, porque isso faz parte da regra do jogo. E aí quando descer, ela já tem um modelo mental diferente para negociar com aquele banco, pagar aquela dívida e nunca mais entrar nessa armadilha. Mas nem todo mundo consegue passar por esse processo de ligação, cobrança. As pessoas têm muito medo. Por quê? Porque o condicionamento que a gente recebeu foi violento a respeito disso, né? Então, tipo, as pessoas têm medo mesmo. Medo, parece que é medo de morte. E aí eu, geralmente, de novo, analisando caso a caso, eu falo, tá, mas o que de pior pode acontecer? Geralmente, o pior cenário que a pessoa imagina nem é tão ruim assim e nunca acontece. Você acha que se as escolas tivessem uma matéria chamada finanças pessoais ou finanças, essa realidade seria outra? Com certeza. Eu nem acho, tenho certeza que seria totalmente diferente. Minha filha tem 17 anos. Eu ensinei ela com 15. Tipo, aprendeu muito rápido. Minha filha hoje tem a reserva financeira dela, tem outra conta que ela junta para comprar a moto dela, tem a conta corrente dela, que às vezes a gente olha lá, ela fala, tem dinheiro aqui mesmo. Porque o comportamento dela não é de consumir porque tá faltando alguma coisa. Não, o comportamento dela é de consumir o que faz sentido para ela consumir, o que tem valor para ela consumir dentro da realidade financeira dela. Então, uma jovem de 17 anos, de 15 anos aprendeu, tá 2 anos aí praticando. Então, todas as pessoas, com certeza, e seria diferente, porque minha filha, para você tirar o dinheiro dela, cara, pro mercado tirar o dinheiro dela é desafiador. Por quê? Porque ela tem consciência dos gastos dela. E aí, de novo, isso não é tão interessante assim para o mercado. Perfeito.
Você falou sobre reserva de emergência, que é um tema que é muito difundido, Certo. mas ainda há algumas pessoas que não entendem exatamente o que é ou utilizam de forma equivocada. Então vamos lá, vamos trazer clareza para essas pessoas. Então já estamos saindo da dívida, né? Que bom. Aprendemos já a não parcelar muito as coisas, ter um controle financeiro. Entramos na parte da reserva de emergência. O que seria uma reserva de emergência? Legal essa pergunta aí, Marcelo. Primeiro que no método, mesmo a pessoa endividada, eu já ajudo ela a construir a reserva financeira dela. Paralelo, porque é a primeira coisa que ela precisa começar a fazer. Paralelo à construção de uma estratégia para pagar a dívida. Porque eu sei que se ela construir isso aqui, ela vai conseguir sair da dívida. Segunda coisa importante, eu não chamo de reserva de emergência, porque eu posso chamar de qualquer outra coisa e eu sei do poder das palavras. Para que eu vou chamar de reserva de emergência? Verdade. E reservar o dinheiro para emergência. Então, eu posso chamar de qualquer coisa, cara. Então, o sistema é muito louco, porque quando ele ensina algo a gente, ainda ensina com um quezinho ali de nos sabotar. Então, no método, eu chamo de alicerce financeiro. Por quê? Porque uma vez que você construiu esse alicerce, a sua vida financeira ela vai ser construída a partir dessa reserva. E você pode construir o tamanho da casa que você quiser. E por outro lado, se você não tem essa reserva financeira ou esse alicerce, não importa o tamanho da casa que você construiu, vai cair. E eu já vi casas financeiramente falando grandiosas caírem porque a pessoa não tinha reserva. E aí quando aconteceu alguma coisa com um monte de dinheiro que o fluxo dela não tinha mais fluxo, pronto. Ela não tinha mais capital para fazer o básico, às vezes, para comprar o básico. Então, para mim, a reserva ela é o alicerce financeiro. Então, e o que é o alicerce financeiro? Né? Como o próprio nome diz, ela é a base de uma vida financeira saudável. Se ela é a base, não tem como você construir alguma coisa se você não tiver uma reserva financeira. Ah, mas aí geralmente os clientes perguntam assim, mas onde eu posso colocar a reserva financeira para ter uma rentabilidade maior? Aí eu falo para eles assim, ó, vamos lá. A reserva financeira não é para ter rentabilidade. A reserva financeira é para ter liquidez. E no mercado, quando você tem alta liquidez, você tem baixa rentabilidade. Então, enquanto você não construir sua reserva, eu digo para o meu cliente, esquece o mundo dos investimentos. Porque você vai ouvir muito isso na internet, porque isso é vendável. Mas você não tem reserva financeira. Aí a pessoa sem reserva financeira vai lá e vai fazer um investimento na Bolsa de Valores, por exemplo, né? Compra lá uma ação do Itaú a R$12. Comprou 1.000 ações do Itaú, R$12.000. Mas não tem reserva financeira. Precisou do dinheiro. Vai lá vender as ações do Itaú, que agora está valendo 8, porque aconteceu alguma coisa no mercado. Ela vai vender R$8.000 e vai falar, nossa, perdi dinheiro porque a Bolsa de Valores fez eu perder dinheiro. Não, você perdeu dinheiro porque você não tinha reserva financeira. Porque se você tivesse reserva financeira, você pegaria da sua reserva e deixaria seu investimento em ações lá. Mas esse investimento você só deve fazer, na minha compreensão, depois que você tiver uma reserva financeira consolidada. Só que isso é chato. Porque um dia você vai ver ali, não vai render muito, não vai te enriquecer, mas vai te dar segurança. Então, por isso que eu falo, isso aqui resolve. Se as pessoas fizerem isso, eu sei porque eu trabalho com isso há 8 anos já. Isso aqui te dá uma segurança tão grande que pode acontecer o que for no mercado. A sua segurança está aqui. Só que daí você concorda comigo que o banco perde um pouco a função se todos nós tivéssemos reserva. Porque daí por que as pessoas vão até ele? Para pegar crédito. Mas eu tenho a minha reserva. E aí você usa o crédito, de novo, aí sim com consciência. Claro que daí vai ter uma transformação, né? Mas, de novo, o meu papel aqui é de forma individual. Reserva financeira, então, ou alicerce financeiro, é essa base que todos nós deveríamos ter. Que foi um dos comportamentos que eu falei que vi no meu pai e na minha mãe. Meu pai e minha mãe sempre... E como que eu construí isso? Gastando menos que você gera. Meu pai e minha mãe sempre gastaram menos do que eles geravam. Sempre. A gente nunca faltou nada em casa. Mas eles sempre tinham dinheiro. Até hoje, se você falar, seu Carminho, tem tanto. Lá tem. Porque ele tem esse comportamento. Meu pai e minha mãe aprenderam esse comportamento. Que é simples, que é básico, mas que não é glamuroso. Ah, beleza. Então, vamos lá, gente. Não queimem etapas. Até ontem vocês estavam endividados. Agora vocês estão saindo e já estão se sentindo futuros investidores. Vamos com calma, não pule os processos, certo? Então, o alicerce financeiro. O alicerce financeiro, ele é medido, ele tem um teto
para se colocar. Você pode sempre estar expandindo ele. Como que funciona? Ou é proporcional ao quanto eu estou gerando de receita? Tem alguma métrica assim? Legal. Essa pergunta, ela é interessante porque, assim, como é que eu construo minha reserva financeira, ou meu alicerce financeiro? Primeiro você precisa descobrir sua segurança financeira. E o que é segurança financeira, então, Niva? Segurança financeira é o valor que você precisa para pagar suas contas básicas. Então, você não vai viajar, você não vai comer pizza, você não vai fazer nada de lazer. Você vai pagar suas contas básicas. Água, luz, telefone, internet, moradia, transporte, alimentação. Dormiu, deitei a cabeça no travesseiro, vou dormir com a sensação de segurança, porque minhas contas básicas estão pagas. E tem um número. Se eu somar todas as minhas contas básicas, vai dar um número, né? Vou chutar aqui. Minhas contas básicas no mês dá R$3.000. E o ideal que o mercado orienta é de 6 a 12 meses dessa segurança financeira. Então, para uma pessoa que tem uma segurança financeira de R$3.000, segurança financeira não é o valor total que ela está gastando. É só as contas básicas mesmo. Se essa pessoa, para ter o básico pago, ela precisa de R$3.000 por mês, o ideal é que a reserva dela, ou o alicerce dela, seja de no mínimo 18 mil. 6 vezes 3, 18. Legal, depois que eu chego em 18 mil, Nivas, e que eu continuo guardando aqui, se o seu padrão, se a sua segurança financeira não mudou, deixa lá, R$18.000 com alta liquidez e baixa rentabilidade. A partir dali eu continuo aportando, só que aí sim, agora eu vou procurar um produto que tem uma baixa liquidez e uma alta rentabilidade. Mas esses 18 fica aqui, porque ele é a minha segurança. Depois eu vou procurar produtos financeiros ou vou criar um negócio, sei lá, vou fazer qualquer outra coisa com esse aporte que eu continuo fazendo aqui do meu salário, do meu prolabore, dos meus ganhos, criando outros negócios, mas a minha reserva está construída. Antes disso aqui, nada disso aqui faz sentido. Nada de outras coisas faz sentido. E esses são só distrações, na verdade, para você fazer o que tem que ser feito. E tem que ter uma mentalidade forte para não mexer na reserva, porque qualquer coisinha no alicerce. Perfeito. No alicerce. E aí, mas dentro do método eu falo o seguinte, tudo bem você mexer no alicerce, mas dentro do método eu falo, beleza, quando você vai num banco, empresta R$5.000 do banco, você vira as costas, não aconteceu nada, você não devolve. As pessoas, não, claro, tem que devolver. Então, cara, por que quando a gente pega o dinheiro da nossa reserva, porque as pessoas falam, não, eu já tive reserva, mas precisei usar. Por que você não devolveu? Porque a gente não tem a mentalidade de nos enriquecer. A gente tem a mentalidade de enriquecer o outro. Então, quando eu vou lá e empresto o dinheiro do banco, eu preciso pagar para o banco e pagar com juros. Então, no método, eu crio a mentalidade da pessoa. Você quer usar? Quanto você vai precisar? Eu dou a ideia de, inclusive, você vai usar para passivo ou para ativo? Se for para ativo, que é, eu vou comprar algo que vai colocar dinheiro no meu bolso, eu falo, você precisa cobrar 10% de juros de você ao mês. Então, vamos imaginar, prestei R$5.000 do meu alicerce porque eu tive que comprar alguma coisa, um ativo. Uhum. Vai pagar em quantas vezes? É uma negociação com você mesmo. Eu vou pagar em 5 vezes. 5 de 1.000? Não, você tem que pagar juros. Então, se 10% for um ativo, 5 de 1.100. Então, o que isso garante? Garante que você está se enriquecendo. E que se você precisar de novo lá no futuro, você vai ter. Porque você está devolvendo um dinheiro que você pegou de você mesmo. E se for passivo, ou seja, eu pego um dinheiro para comprar algo que não vai colocar dinheiro no meu bolso. Aí eu falo, cobra 20% de juros ao mês. Pesado. Não, mas é para ser pesado mesmo. Primeiro, você não mexer, não ficar mexendo. E segundo, se precisar mexer, você devolve com juros para você. Só que tem que ter quantidade de parcelas que você vai pagar para você mesmo, e daí definir o juro que você vai cobrar de você mesmo e a data de vencimento daquele boleto. Só que ninguém vai te cobrar. Você tem que ser adulto o suficiente para pagar um boleto para você mesmo. Nossa, aí o jogo muda, hein? Aí você se cobrar é outra história. Temos uma pergunta aqui. Nivas, para quem herdou casas, maravilhoso, mas não trabalha, depende do esposo, qual seria o primeiro passo? Pelo que eu entendi aí, ela herdou um patrimônio imóvel, né? Correto. Imóvel, ela não trabalha. Ela não trabalha. Agora ela vive, se eu não me engano, aluga o imóvel. Aluga o imóvel, isso. Aluga o imóvel e ela falou alguma coisa do esposo. Depende do esposo para perfeito. Decisões. Aí, ó, se você for minha cliente, eu não vou atender só ela. Quando a pessoa é casada, eu jamais atendo só uma pessoa. Eu vou atender o casal, porque a mentalidade já está desalinhada. Não existe o meu dinheiro e o dinheiro do outro. Quando está num relacionamento, é o nosso dinheiro.
uma das coisas que fez com que meu casamento acabasse foi exatamente essa mentalidade, que hoje eu faço questão de falar para as pessoas, não caiam nessa armadilha que a maioria dos casais, infelizmente, vive. Então, a primeira coisa que precisa ser alinhado é, peraí, como assim? Por que você está sentindo falta de alguma coisa, financeiramente falando, se você tem uma casa, se você tem um imóvel que é de vocês também, porque é do casal, e tem o salário do outro, que é também de vocês. Então, a primeira coisa, tem que alinhar isso daí. Se não alinhar isso daí, como é que a gente faz? Não, se não alinhar isso aí, não faz nada. Nada vai acontecer. Você pode ter outra fonte de renda, você pode vender a sua casa dentro da relação, se os dois não compartilharem a vida financeira. Desculpa, eu não consigo entender esse processo. Depois de estudando tanto sobre isso, hoje eu não consigo. Hoje para mim não faz sentido nenhum. Por mais que seja normal, mas não é natural. Então para mim tá vendo? É um pouco mais embaixo. O dinheiro é só o fruto. Existe um sintoma ali que provavelmente o marido dela nem quer olhar para isso. Eu não sei, Marcelo, só uma curiosidade. 99% das minhas clientes são mulheres. E 1% são casais que chegam em mim através das mulheres. Eles falam, pô, os homens não têm problema financeiro? Não, é cultural. É difícil para o homem também reconhecer que ele não está dando conta. E tudo bem, é cultural. Mas se o homem casado, num relacionamento, não olhar para isso junto com a esposa. Hoje um carinha me mandou mensagem, 19 anos, tá casando, e ele me perguntou, como é que é a vida financeira de um casal? Eu quero fazer do jeito certo. Falei, cara, sensacional, cara. Sensacional. Porque isso dá segurança, inclusive, para a mulher. A mulher precisa desse tipo de segurança, não é a segurança de dinheiro. Não, precisa da segurança, tipo, que pessoa que tá do meu lado. Exatamente. Alguém que tem uma visão do todo, que passe a segurança do tipo, olha, estamos juntos. Vamos caminhar por aqui, ó. Isso. É isso daqui. Estamos juntos. Nosso objetivo é X. Então a gente precisa fazer isso. Você aqui me ajudando, eu aqui te ajudando, e a gente chega lá e... A decisão é junta, é simples, não tem muito... Eu sempre dou esse exemplo aqui, tá? Você vai ser sócio de uma pessoa numa empresa. Um só toma conta do dinheiro, o outro não quer nem saber. Você deixa, tipo, não, vai tocando. Cara, como é que no casamento vai dar certo? Se numa sociedade não dá certo. Então, se você não trouxer essa mentalidade para dentro da relação, eu até falo o seguinte, e aí eu vou ser um pouco mais cruel. Vocês podem estar juntos, mas não existe relação. Porque a relação pressupõe juntar tudo. E essa pode ser uma outra... um outro desafio, além da pessoa não querer ver as finanças e fazer o planejamento financeiro, né? Olhar para a pessoa que é o cônjuge dela e olhar e falar, e aí? E aí? Mas então, ó, o Nivas, ele ajuda você a restaurar seu casamento, caso ele esteja passando por dificuldades. Meus clientes falam, porque eu falo, isso aqui não é terapia. Aí eles falam, não é terapia, mas é terapêutico. Agora vamos lá. Como lidar com a inflação e os impostos? Porque atualmente temos impostos cada vez mais altos, né? Sim. Lembrando que nós estamos gravando agora em 2024, tá? Se você estiver assistindo isso daqui num futuro, não sabemos como estará. Mas nesse pode estar melhor, cenário, inclusive. esperamos. Sim. Mas nesse atual cenário, como lidar com isso? Como lidar com os impostos e com inflação. Bom, com a inflação, lembra da ideia do alicerce financeiro? Ele precisa pelo menos não precisa ter alta rentabilidade, mas ele precisa estar protegido da inflação, para ele não perder poder de compra, né? E aí qualquer tipo de investimento básico aí, numa caixinha do Nubank, num tesouro direto, essas rendas fixas mesmo, mais tradicionais, ela vai garantir isso, né? Que está protegido da inflação. O dinheiro parado em algum lugar, na conta corrente lá, não, tá perdendo para a inflação. Mas qualquer... eu vou falar, poupança não é o lugar ideal, mas ainda não é tão ruim porque não tá perdendo para a inflação hoje em dia. Mas tem investimento um pouquinho melhores, lugares um pouquinho melhor que você pode ter com a liquidez tão rápida, né? Existe liquidez tanto quanto a poupança, ou seja, diária. Então, com relação à inflação, é só para se proteger da inflação, pega qualquer tipo de produto financeiro que proteja da inflação. E qualquer produto financeiro em qualquer banco, se você procurar no Google,
Qual o produto financeiro que protege da inflação? O Google vai te dar lá, ou para inteligência artificial, ela vai te dar lá os produtos financeiros, tá? E todos eles, importante dizer, precisam ter liquidez diária, né? Ou pelo menos um D+1, né? Que é no máximo no outro dia, tá? Então, se proteger da inflação não é tão difícil assim. Agora, com relação aos impostos, cara, eu vou dizer o seguinte, a única coisa que a gente precisa fazer é aceitar e se adaptar, né? Aceitar não de forma passiva, não, se adaptar a essa realidade. Essa ideia de que quem paga... Não vamos taxar os ricos, né? Que algumas pessoas acham que tem essa ideia. Não, os ricos nunca vão ser taxados, cara, porque eles sempre vão ter os profissionais ao lado deles suficiente para encontrar caminhos para sair dessa taxação. Eles sempre vão encontrar caminhos, tá? Então, mas nós precisamos, primeiro, aceitar que a gente nasceu no Brasil, né? Então, essa é a primeira aceitação. Não adianta ficar falando mal do país por governo X, Y ou Z, porque até eu falo uma coisa e isso eu aprendi no movimento sistêmico. Cara, se você fala mal da sua pátria, e pátria é mãe, ninguém prospera falando mal da mãe. Então, cara, aqui é um país abençoado. O Flávio Augusto fala isso, né? Que o país tem muita oportunidade de empreendedorismo. Por quê? Porque aqui tem muito problema. Então, se você... E aí é interessante que lá no posto, voltando um pouquinho lá, eu já tinha essa mentalidade de empreendedor. Empreendedor, na minha compreensão, é aquele que resolve o problema. Se eu vou transformar isso num negócio ou não, aí eu vou ser um empresário. Mas eu posso ser um empreendedor no CNPJ dos outros. Então, se eu tenho... E hoje, o brasileiro, ele precisa só... Se você quiser prosperar, você precisa só ter uma mentalidade de empreendedor. Significa que você vai ter o seu negócio? Não. Significa que surgiu o problema. Tá, quais são as possíveis soluções? Pô, tem que pagar mais imposto em tal coisa. Cara, não adianta você vir pro Facebook e ficar reclamando. Ou pro Instagram ficar reclamando. Não, quais são as possíveis soluções que eu tenho para vivenciar essa nova realidade que está se apresentando. E na próxima eleição, votar de forma diferente. Não dá para brigar no dia a dia com o imposto, porque senão você vai se prejudicar ainda mais. Né? Se você é um empresário, o ideal é que você pague todos os seus impostos. Uhum. Por mais cruéis que eles sejam, e eu compreendo, né? Ou então criar algum tipo de negócio que você saia o máximo possível dos impostos, né? Perfeito. Agora falando sobre o método que você criou, né? Certo. 80F, 80P. 80P, 20F. Uhum. Já é a terceira vez que eu Tudo inverto a ordem. Não tem problema. Mas vamos lá. Como que você criou isso? Você pegou e falou que tem muito a ver com o seu pai e sua mãe. Sim. Como que você chegou e falou, bom, agora eu vou sintetizar todo o meu conhecimento em um processo e como que funciona esse processo? Tá. Primeiro que eu continuo sintetizando. Então, tudo que eu faço hoje, se tiver formação em alguma coisa, eu falo, como que eu posso colocar isso aqui dentro do método para acelerar o processo de transformação do meu cliente? Então, tudo que eu estudo é para acelerar o processo de transformação do meu cliente. A mentoria aí, ela já teve 10 encontros. Hoje ela é só 5. Por quê? Porque o intensivo que acontece ali é o que a pessoa precisa saber de princípio, fundamento e conceito para ela transformar. E aí é transformar mesmo, não é mudar. É transformar a vida financeira dela. Só que tem uma filosofia dentro do método que é sem pressa, sem pressão. Nós fazemos parte da natureza. Não dá para você querer que uma semente nasça só porque você está acelerando ela. Não vai funcionar assim, ela vai ter o tempo dela. Uhum. Como parte da natureza, a gente precisa entender que quanto tempo eu levei para criar essa bagunça financeira. Não vai dar para sair do dia para a noite. Então, existe um tempo também natural para eu sair desse processo que eu entrei, né? Então, primeiro, explicando sobre 80P 20F, né? O 80P 80% da minha renda é para o presente e 20% da minha renda para blindar o futuro. Então, não adianta eu ficar só gastando o meu dinheiro todo ele hoje, como se não houvesse amanhã. Geralmente o amanhã ele vem e vai até os 80, 90, geralmente ele vem. Mas também não adianta ficar guardando dinheiro para o futuro sem viver o presente, sem curtir da forma com aquilo que tem valor para mim. Até eu brinco que hoje não tem nada caro e nada barato para mim. Tem o que tem valor para mim e o que não tem valor para mim. Ah, mas tem valor para outra pessoa. Tá, não tem problema nenhum. Tá? Mas para mim algumas coisas têm valor, outras não. E eu vou direcionar meu dinheiro para aquilo que tem valor. Então, 80% da minha renda é para o presente, para eu viver o presente, e 20% para eu blindar o meu futuro. O método eu criei, né, o primeiro olhando para o comportamento dos meus pais e agregando aquilo que eu percebi que era importante colocar de forma comportamental, alguns princípios, alguns fundamentos para acelerar esse processo que eu chamo de modelo mental.
Então, eu até digo o seguinte, a construção dos nossos resultados, ele passa por um processinho que começa, fala um assunto, sei lá, vou falar um assunto aqui, dinheiro. E aí, esse assunto, dinheiro, ele causa um pensamento em mim, um pensamento em você, e esse pensamento em mim vai causar uma sensação boa ou ruim em você também, que vai trazer uma atitude, dependendo do pensamento, que isso vai se transformar num hábito, e aí vai gerar o meu resultado. Na minha compreensão, os hábitos só se definem em 2. O hábito de fazer e o hábito de não fazer. Todas as áreas, no final das contas, são só 2. Então eu falo dinheiro. Ah, tá, eu tenho o hábito, controle financeiro. Eu tenho o hábito de fazer, eu vou ter um resultado. Eu tenho o hábito de não fazer, eu vou ter um outro resultado. Legal, então significa que aqui que começa, no pensamento que começa, eu digo, não, tem um negocinho antes que eu chamo de almoxarifado dos pensamentos, que é o modelo mental. Porque é lá no modelo mental que os meus pensamentos que a minha mente vai buscar os meus pensamentos. Então, controle financeiro. Onde ele vai buscar informações sobre controle financeiro? No meu modelo mental. E o modelo mental, para mim, é um organismo vivo, que é formado por aquilo que eu vejo, por aquilo que eu ouço e por aquilo que eu vivencio. É um organismo vivo. Toda hora eu estou vendo coisas, ouvindo coisas e vivenciando coisas. Então, se eu quero mudar o meu resultado, eu preciso mudar o meu modelo mental. Então, se eu quero mudar o meu modelo mental ou quero mudar o meu resultado sobre uma área, eu preciso ver coisa diferente, fazer coisa diferente, ouvir coisa diferente sobre aquele assunto. E aí eu até digo, né? Pessoas raramente mudam por quê? Porque elas continuam vendo, ouvindo e vivenciando as mesmas coisas sobre aquele assunto. E aí o resultado não vai mudar. Porque o resultado só vai mudar se eu mudar as informações do almoxarifado aqui. E para isso eu preciso colocar novas informações. Por que eu sei que o método muda a vida das pessoas, transforma a vida das pessoas? Porque eu atuo aqui, no modelo mental dela. Eu vou fazer ela ver coisa diferente, eu vou fazer ela fazer coisa diferente, eu vou fazer ela ouvir coisa diferente. Mudando aqui o almoxarifado, quando alguém fala reserva financeira, reserva de emergência, automaticamente ela fala, não é reserva de emergência não, é alicerce financeiro, porque tem novas informações aqui agora no modelo mental dela e vai mudar o resultado dela aqui no final das contas, né? Então, e aí como funciona o método? 5 encontros quinzenais. Então, a cada 15 dias a gente se encontra online ou presencial, dependendo da pessoa, dependendo do lugar que ela está. 1h30 mais ou menos de reunião, onde eu passo conteúdo e passo tarefa. Porque como é mentoria, tem tarefa. Né? E aí eu até digo o seguinte, no segundo encontro, se a pessoa não fez a tarefa do primeiro, eu não faço o segundo encontro. E aí você fala assim, pô, são 5 encontros quinzenais, teoricamente são 2 meses e meio, né? Eu falo, não necessariamente. Porque se ela não fizer a tarefa, a gente vai ter que reagendar isso aqui. Então, quanto tempo vai durar? Não sei, depende da devolutiva do meu cliente. E pode acontecer, já aconteceu, da pessoa falar, não aguento, vou parar. Eu respeito. Porque se precisa ser feito algo diferente, a pessoa não está com disposição para fazer, porque ela tem outra prioridade. Não vou ser eu que vou dizer para ela que as finanças pessoais dela é a prioridade dela. Não tem esse direito, inclusive. Até porque o tempo que ela tá ali ocupando o seu tempo, né? Ela passa a desperdiçar o tempo dela e o seu Exatamente. de uma outra pessoa, um outro casal outra transformação que tá aí precisando, né? Exatamente. Então levo muito a sério. Então isso. não tem limite de tempo, depende, é 50-50. O Nivas ele vai dar as ferramentas e o caminho e vocês... Sem 100 eu até falo. 100? 100 da minha parte, que eu preciso entregar tudo, e 100 da outra parte, aí, que ó, eu preciso então entregar melhor tudo. ainda, 100. Show de bola. Não é 50. Quais são as principais objeções que as pessoas veem quando elas chegam até você? Vem me contratar? Não, o principal é o dinheiro, obviamente, né? Pra pessoa com problema financeiro contratar um mentor financeiro. Tem lógica nenhuma nisso, né? Essa é a principal objeção. A pessoa, tipo assim, cara, tô com um problema financeiro e aí eu preciso... Só que assim, hoje, né, graças a Deus, a gente tá num lugar onde a maioria dos meus clientes, elas são indicações. Então, a pessoa praticamente já chega querendo me contratar. Eu só preciso tirar dela o peso, a tensão desse medo de que será que eu vou conseguir te pagar? Né? E aí eu falo abertamente, né, no meu método de venda eu falo, não, vamos fazer, se eu não gerar resultado para você, não faz nem sentido você me pagar. Eu não quero só seu dinheiro, eu preciso do seu resultado, porque o seu resultado garante que eu continue fazendo o que eu estou fazendo. Agora, se eu não conseguir gerar resultado para você, significa que o método não funcionou para você. Se o método não funcionou para você, para mim não faz sentido pegar o seu dinheiro. Quando eu faço isso, eu tiro a tensão, que é o que eu preciso, né? Ela fica tensa.
Quando eu tiro a tensão dela, pronto, ela tá entregue ao método. Aí o negócio vai funcionar. Porque ela vai fazer o que eu preciso que ela faça, que ela tirou o peso do pagamento. Pô, deu um insight aqui que eu já vou ajustar. Cara. Já vou Tem que ter fazer coragem, inclusive, já pra vou fazer. fazer um ajuste fino aqui numa outra coisa. Pô, sensacional. Caramba, até perdi um pouco o fio da meada. Então, beleza. Temos as principais objeções. O óbvio, que é o dinheiro. Você faz essa quebra de objeção, trazendo esse valor pra ela, né? E uma outra objeção também é, às vezes, a mulher quer fazer, a mulher que é casada, né? A mulher quer fazer e o marido não quer fazer. Uhum. E aí não tem o que eu faço. Tipo, a pessoa, não, mas me atende. Não faço isso. Porque se eu atender só a esposa ou só o marido, vai dar problema na relação. Porque lembra do modelo mental? Uhum. Então uma pessoa tá me procurando, o modelo mental dela vai ficar muito diferente do cônjuge. Pronto, desajustou o modelo mental. O que já tava ruim, porque um só me procurou, vai ficar pior ainda. E aí eu não quero participar desse processo de separação das pessoas, porque já aconteceu lá no começo da carreira, eu decidi não fazer mais. Entendi. Tem limite de pessoas que você atende por mês? Não, o meu limite é a minha agenda, né? Na verdade. Tá, então tá ali, certo? Não tem limite não. Enquanto tiver agenda, a gente tá lá, trabalhando. E também não tem dia, porque como tá muito conectado ao propósito, à missão pra mim, cara, eu sei o quanto que isso dói nas pessoas. Então, eu levo isso muito a sério. Claro, eu não vivo só trabalhando, só pra deixar claro isso. Não, mas eu tenho momentos que eu sei que eu posso fazer outras coisas. E quando a pessoa só tem aquele horário. Ontem mesmo eu tava atendendo o cliente 9h30 da noite. Comecei a mentoria 9h30 da noite. Que é o horário que eles podiam, deixaram os filhos, colocaram os filhos pra dormir, e eu atendi os dois 9h30 da noite. Beleza, vambora, 9h30 da noite a gente tá falando sobre finanças pessoais. Fora o Instagram, quais são suas redes sociais? Cara, hoje eu tenho o Facebook e o LinkedIn. Uhum. São as minhas três redes sociais aí. Você já chegou a fazer algum curso tipo YouTube assim? Não. Pra subir na Hotmart, coisa do tipo? Não. Ah, tá, um curso? É. Tá. Não, e não tem interesse, cara. Por quê? Eu vou explicar por quê. Porque eu acredito, e aí é uma compreensão minha, tá? Eu acredito que o que eu entrego, eu não consigo gravar. E mesmo que eu grave, aí não vou causar a transformação que eu causo entregando a um. Então eu escolhi, e é uma escolha, tá? Não tem nada certo ou errado. Eu escolhi olhar mais para a transformação do que para o faturamento, nesse caso. Perfeito, é um modelo de negócio, Isso, né? Exatamente, só uma escolha mesmo. Aonde você se vê daqui a um ano? Responsável por uma escola de educação financeira. Interessante, hein? É. E já tem em vista algum local, plano, algo do tipo? Não local ainda não, mas tem já um plano aí, ou me agregar alguma franquia nessa linha de raciocínio, ou criar do zero ali mesmo, porque tem uma demanda aí de adolescentes, de filhos, às vezes de clientes, que a galera fica me perguntando, e aí, você vai criar quando pra você falar com meu filho? Não consigo colocar na cabeça do moleque isso. Preciso que você vá lá e dê um jeito nele. Isso aí, como didáticas, assim, né? Então tem uma franquia que já trabalha isso. Então tô meio que flertando aí com essa franquia ou criar aí o meu próprio negócio. Perfeito. Nivas, pra você, o que é o sucesso? Pra mim, sucesso é você ser bem sucedido naquilo que você se propõe a fazer, independente da tarefa. Ok. Quando você para frente ao espelho, você vê o cara que se endividou até as tampas, que conseguiu sair de um local onde muitos teriam parado. Um pai que brilhantemente educou e educa sua filha, é uma referência para muitas pessoas, transforma e transformou diversas vidas e transforma a sua própria vida através daquilo que você executa. Qual é a perspectiva que você tem de você? Cara, a melhor de todas. Porque quando eu olho, eu enxergo quem eu realmente sou. E a minha compreensão do que eu sou é de um ser divino, vivendo uma experiência humana. Sensacional. Uma mensagem que você queira deixar para quem está assistindo ou vai assistir ou ouvir o podcast. Legal, uma mensagem dentro dessa área financeira, tá? Tá até na minha bio lá. Reservar uma parte vai proteger o todo.
Interessante. Reservar uma parte vai proteger o todo. Exato. Faz todo sentido. Lembrando que, para você que tá no YouTube aí, o @ do Nivas tá aqui na descrição. É só você copiar, ir lá, buscar ele no Instagram e conversar com ele. Você faz turmas ou é individual? Ou tem os dois modos? Tem os dois modos, né? Individual ou para casal, 3 no caso, né? Individual para casal e em grupo, mas o grupo é no máximo 10 pessoas, porque senão eu não consigo entregar aquela transformação que eu falei, né? Então, esses 3 modelos. Sensacional, cara. Agradeço. Poxa, cara, Agradeço primeiramente a Deus por ter colocado Amém. uma pessoa sensacional aqui. Já tava tempo da gente marcar esse podcast Verdade, aqui, né? verdade, E cara. que bom que foi agora que a gente tem uma Pô, estrutura sensacional, tá daorinha lindo aqui, para parabéns, entregar para parabéns. você aí, para vocês também, né? Um material de qualidade. Agradeço a Hillary, que mais uma vez está aqui atrás. Beijo, amo você. Agradeço a você que nos acompanhou até o final desse podcast. Não se esqueça de curtir, comentar, compartilhar, se inscrever no canal, entrar em contato com o Nivas para transformar a sua vida financeira e a sua vida pessoal. Eu tenho certeza que depois que você passar pelo processo, você que está precisando, óbvio, depois que você passar pelo processo, ou você que não quer se endividar, sua vida será 1000 vezes melhor. E manda para aquele seu amigo que tá precisando, tá? Às vezes não é você, mas seu amigo, um conhecido. Verdade. É isso aí. Seus agradecimentos? Cara, quero agradecer a Deus também, ao Criador aí, por me dar a oportunidade de estarmos juntos aqui, nos conectarmos, poder conhecer o seu espaço, que mudou bastante aqui, então eu disse, tá lindo, parabéns. Agradecer a Hillary, que ficou aí no bastidor também, sua esposa. Tenho certeza que vocês são muito alinhados na vida financeira, né? Porque vocês estão juntos aqui. Então, agradecer também ao meu pai, à minha mãe, né? Que foram instrumentos aí para que eu pudesse estar aqui na vida. Agradecer minha filha, Rafaela, que é linda, maravilhosa. A vida continua através dela. Cara, agradecer a cada uma das pessoas que confiam no meu trabalho. Eu sou um ser humano melhor a cada cliente que eu atendo, a cada casal que eu atendo. Porque eu sei que a gente melhora quando a gente agrega informação, né? Então, quando eu estou atendendo as pessoas, eu também estou agregando informação. Então, agradecer a cada uma das pessoas e agradecer você também que assistiu aí ao vivo, vai assistir isso aqui gravado. Deus abençoe sua vida e que suas finanças possam ser transformadas. É mais simples do que você imagina. É isso aí. Então, senhoras e senhores, um beijo no coração, fiquem com Deus e até a próxima.